Olá! Estamos aqui mais uma vez no nosso encontrinho semanal para a gente discutir um tema super útil para a saúde biopsicossocial do ser humano como um todo e no seu todo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto deveras interessante. Como reconhecer um sociopata? Primeiro, é importante ressaltar que nós, principalmente aqui em Brasília, vivemos num cenário bem... onde a gente pode dizer que a densidade demográfica deles não é tão pequena, né? Temos aqui sociopatas de vários lugares do país. Vale dizer que esse é um momento muito importante para o nosso país, que nós estamos atravessando. Então é importante a gente ter esse discernimento, tanto na nossa vida pessoal, como até para votar, né? Meu sonho de monografia era fazer uma monografia no Congresso, onde a gente pudesse medir o índice de sociopatas, né? Agora eu até estenderia, né, para a Praça dos Três Poderes. É necessário, a gente não resolve aquilo que a gente não enxerga, né, que a gente não identifica. Então é importante a gente conhecer até para a gente prevenir, né? E é bem mais sutil e bem mais frequente do que a gente possa imaginar. A sociopatia faz parte aí do corredor dos transtornos de personalidade, né, da psiquiatria. E como um transtorno de personalidade, não se trata de uma doença onde exista uma medicação, uma cura, não. É um transtorno de personalidade. Portanto, é algo em que a gente não tem como medicar exatamente. Existem graus diferentes, né, de sociopatia. Então a gente pode ter tanto serial killer, né, o famoso serial killer, quanto um golpista em série. O que é importante dizer é que todo sociopata, para ele, o mundo deve a ele, né? E ele é o umbigo do mundo, né? Nesse corredor dos transtornos da personalidade, nós temos também os borderlines, nós temos também os narcisistas. Vale falar sobre todos. Por quê? Porque no âmbito da psiquiatria, e eu tenho uma admiração assim enorme por todos os psiquiatras, eu sou ebiatra, né, médica de adolescentes, sou terapeuta familiar e terapeuta de adolescentes. Em função da ebiatria eu fiz uma série de outras coisas, né? Eu fiz uma pós em educação sexual, uma pós em psiquiatria, fizemos sexologia, fizemos uma especialização em comportamento de risco para droga, violência e sexualidade. E eu tenho assim um respeito absurdo pelos psiquiatras, que são profissionais da saúde mental. Eles são as pessoas mais indicadas para lidarem com esses transtornos que mexem com a química cerebral. Como para o meu público isso é muito necessário, e eu não trabalho só com adolescente, né? Adolescente é muito pisca-pisca da família e vice-versa. Eu, como terapeuta familiar, eu acabo tendo contato e atendendo várias idades diferentes. Então, eu acho que esse tema ele tem altíssima relevância, sobretudo nesse momento do nosso país, né, que nós estamos vivendo. O sociopata, ele é extremamente... É claro que existem graus e que existem formas e formatos diferentes, né? Graus diferentes, formatos diferentes, são pessoas diferentes em geral. Isso tudo pode acontecer na nossa vida sem que a gente perceba, porque um sociopata é muito agradável. Ele é uma simpatia. E ele sabe seduzir, né? É um sedutor, a especialidade é ser sedutor, em todos os âmbitos,
em todos os âmbitos. Até porque ele sabe que ele precisa desse background, ele precisa dessa reserva, né? De pessoas que possam, com as quais ele possa contar, até num caso de necessidade, para depor em favor dele, né? Então, os sociopatas são agradáveis. A gente não tem como generalizar todos, né? Porque existem comorbidades, existem várias nuances. Mas vamos falar assim do geralzão. São pessoas agradáveis, são pessoas simpáticas, são pessoas sedutoras, que entram na nossa vida como uma pessoa, como um achado, né? Um achado, a bala que matou o Kennedy. Nossa, mas fulano é tão legal. Mas fulano é tão legal. Com o convívio a gente vai percebendo que para essa pessoa, para esse indivíduo, as pessoas são só meios. Meios dele atingir seus objetivos, dele conseguir tudo aquilo que ele quer. Ele usa todas. Todas servem para alguma coisa, né? E vem para servi-lo. Ele fica até um pouco, em geral, não podemos generalizar é sempre algo meio palha, né? É sempre uma bola fora. Nós estamos falando assim da maioria, né? Eles ficam até um pouco enfesados quando eles são contrariados, quando a pessoa não vem a servi-los. E é uma coisa engraçada, porque eles ficam assim ultrajados, né? Tipo, como assim, né? Quase assim como um rei, uma rainha falando, né? Como ousas? Como assim? Você não vai fazer isso para mim? Né? É como se todo mundo tivesse realmente obrigação. Algumas nuances podem revelar, né, um sociopata. Primeiro, essa questão assim do oportunismo generalizado, né? As pessoas são meios para que eu consiga aquilo que eu quero, para que eu tenha um pouso certo, para que eu tenha um abrigo, para que eu possa ter pessoas que testemunhem em meu favor no meu trabalho, para que eu possa ter casa, comida e roupa lavada, para que eu possa ter vivências espirituais, entre aspas, né, delirantes e fantásticas, para que eu possa ter vivências sexuais inesquecíveis, né, altos malabarismos, enfim. Cada pessoa é um meio para um fim, para atender alguma das necessidades, né, de um sociopata. E uma característica, eles são ótimos atores, né? Óbvio. E eles choram com uma facilidade. Se precisar chorar para poder fazer aquela cena, para poder convencer, eles choram na maior facilidade, eles comovem e eles realmente têm um poder de persuasão incrível, inacreditável. E ele é tão legal que se ele casa com uma mulher e essa mulher, no momento de separação ou de briga, venha falar dele alguma coisa, venha fazer alguma queixa, é muito frequente a gente encontrar um cenário onde todas as pessoas, inclusive a própria família da esposa, venha duvidar da esposa. O problema é dela. Ela é louca. Não, gente, ela que é uma louca. Imagina, fulano é muito legal. Fulano, nossa, sempre foi meu amigo, sempre me ajudou, sempre me fez muitos favores, né? Então, na hora de botar o juiz assim para decidir, de ter uma testemunha, ele já fez, é bem político mesmo, né? Ele já fez todo aquele aparato, ele já criou, né? Toda a reserva de testemunhas dele, né? Então, ele consegue convencer, até sem falar nada. Convencer pelo histórico de ser sempre muito agradável, muito solícito para quem interessa. Muito solícito para quem interessa. E, ao mesmo tempo, explora sem cerimônia suas presas, né? É um predador em série. É um comportamento de repetição. E a questão mais perigosa desse cenário
é que as pessoas estão muito desavisadas, né? A gente costuma imaginar que um sociopata é só aquele serial killer, é só aquela aberração da natureza. Não é. Né? Segundo as estatísticas, uma a cada 4 pessoas, né, pode apresentar esse transtorno de personalidade. Então, a gente pode virar para o lado, que a gente vai ver aí no trabalho, na família, a gente vai encontrar alguém com essas características, com essas nuances. E, em geral, o que a gente pode fazer? Assim, como lidar, né, com um psicopata? Até que ponto ele pode ser perigoso? Bom, como a gente falou, né, eles têm graus diferentes, mas com o sociopata o que a gente pode fazer é trabalhar com o limite, é colocar limite, né? Seja dentro de casa, seja pela educação, seja... Ninguém coloca limite em ninguém, né? A gente coloca o nosso limite para alguém. Até onde eu aguento, até onde eu não aguento, né? É isso que a gente costuma precisar para o outro. Mas, em geral, um psicopata tem muita facilidade para farejar presas que já tenham dificuldade mesmo de colocar limite, de encontrar o seu limite, que sejam um pouco, esses limites sejam um pouco alargáveis, um pouco exploráveis mesmo, né? Eles já sentem esse faro, né, de uma presa fácil. E então, às vezes, a gente coloca esse limite no próprio relacionamento, né, nas relações intradomiciliares, nas relações sociais, com o chefe, mas a gente pode precisar, não com pouca frequência, de que esse limite seja colocado pela lei, né? Isso não é pouco frequente. Os golpes em série, aquela coisa assim dos valores, né? Você percebe que os valores daquela pessoa, mas isso você só vai perceber com um pouco mais de intimidade, convivendo mais diariamente. Amigos de trabalho que convivem todo dia inevitavelmente perceberão, a família inevitavelmente perceberá, né, por um momento. As esposas entram desavisadas a maior parte das vezes e se ela for um alvo, ela vai perceber inevitavelmente, mas às vezes ela compõe o cenário, ela pode compor o cenário, né? O álibi, o disfarce. Então ela não é um alvo exatamente, né? O alvo está fora e às vezes ela nem está percebendo. Então, se ela for um alvo para que ele consiga alguma coisa e possa usá-la, ela vai perceber isso. Se ela só fizer parte do cenário, né? Do álibi, do sociopata, provavelmente ela não vai perceber com tanta facilidade. Nós já tivemos alguns filmes, né, vários filmes que abordam serial killers, mas eu achei interessante a novela, vou lembrar desse nome dessa novela, mas eu acho que, enfim, era uma que a Letícia Sabatella fazia o papel da sociopata, né? E ela era uma golpista em série. E se para chegar a um ponto de finalizar um golpe, precisar eliminar alguém, isso vai acontecer. Essa flexibilidade pode acontecer, né? De chegarmos a um assassinato, se essa não for a veia principal desse indivíduo. E a gente tem ouvido, né, falar isso por aí. Que nessa investigação toda da Polícia Federal, da Lava Jato e derivados, né, e derivações da Lava Jato, que existem frases assim, né? Mas tudo bem, a gente faz isso se depois a gente precisar silenciar, se a gente precisar eliminar, né? Bem aquela coisa meio gangster mesmo, assim, meio mafiosona, né? Então, eu acho que é interessante mesmo que a gente tenha essa noção, tanto no nosso dia a dia, nas nossas adjacências, né, as pessoas que convivem conosco, como também naquelas pessoas que a gente vai escolher
para governar o nosso país, né? Afinal de contas, para um sociopata, nada mais agradável do que ter poder, né? Do que poder ter poder e do que poder contar com a impunidade. Então, nossa, é o melhor dos mundos para um sociopata, né? Da mesma forma que se eu fosse, por exemplo, se eu não tivesse saído do armário, se eu não tivesse assumido, se eu fosse homem e não tivesse assumido uma homossexualidade, né, ainda, eu não tivesse ainda tido essa condição, eu escolheria, tipo, fazer parte de um time de futebol, lutar jiu-jitsu, enfim, estar entre os meus, naquilo que me favoreça as minhas necessidades, as minhas aptidões, né? Da mesma forma que seria um nicho, né, bem adequado, para um sociopata, uma coisa não tem nada a ver com a outra, obviamente, né? Com todo respeito aos nossos colegas homossexuais, transexuais, bissexuais, né? Nós fizemos na nossa pós em sexologia, a gente fez um trabalho muito legal com eles, né? Com essa galera que a gente tem um maior carinho. Então, obviamente não traçando nenhum paralelo comparativo, o nicho perfeito para um sociopata é onde ele possa ter poder e é onde ele possa contar com a impunidade. Você vê, né? Como é que a coisa fica perigosa, como é que a coisa fica meio sem controle. Se a gente parar para ver com essas lentes, fica até meio assustador, né? Quem estará gerindo a nossa vida, né? Nesse momento, com que base, com que sistema de valores isso está acontecendo, né? Basicamente nenhum. Então, eu acho que é importante a gente ter essa malícia, sabe? Não é só uma forma de viver, né? Não é só um jeitinho de ser. Isso pode, a maior parte dos nossos governantes pode sim ser dotado de um transtorno de personalidade, né? E a gente precisa saber identificar isso de uma forma mais eficaz. Por isso que eu acho que num país, né, como o nosso, onde a gente tem valores ainda, né, meio não muito precisos, não muito bem definidos, num país como o nosso, onde os nossos princípios não estão tão arraigados, talvez a gente não tivesse mesmo que ter um regime presidencialista. Acho que a gente precisa evoluir para um parlamentarismo aí, onde o poder está mais distribuído, com voto distrital, porque aí se é por distrito, eu vou votar no meu vizinho e ele vai passar por mim sempre e eu também vou poder cobrar dele, né? Ele vai se esbarrar comigo e eu sei quem é ele, não é aquela coisa inatingível, né? Eu sei quem é ele, a gente vai poder ter um contato mais próximo. Dessa forma, se eu vou votar no meu vizinho, talvez eu tenha até uma proximidade maior para saber quem pode ser esse vizinho. Muito embora aqui em Brasília a gente não tenha muito isso não, né? Os vizinhos, muitas vezes a gente nem sabe quem são, aquele papo do elevador, né? Que todo mundo entra no elevador e aí é aquele silêncio, né? Aquela coisa gélida. Mas, de toda forma, já é algo mais próximo, né? Nem que seja para cobrar. Então, acho que a gente poderia começar a pensar nisso, né? Que o nosso país precisa de uma reforma mais profunda, mais abrangente de todo esse sistema político aí. E assim como o alcoolismo, como a droga, como o abuso, nós vamos falar de tudo isso aqui, né? Assim como depressão, como, né, a questão do suicídio, isso não tem, nós não somos protegidos por nenhum tipo de classe social. Isso entra em qualquer casa, né? Nós podemos ter um em casa e não sabemos, né? Vale, obviamente, na suspeita, vale procurar um especialista,
né? Para que a gente seja melhor orientado. E uma dica, né, que sempre é dada nesses casos, né, na questão da sociopatia, da psicopatia, é a história de, desde a infância, né, aquele dito menino malino, né, que maltrata animais, os maus tratos com animais, com seres vivos, sempre chamam muita atenção, né? É bom a gente botar as barbas de molho, né? E os nossos filhos, assim como nós, eles também convivem com, já que, né, as estatísticas apontavam para 1 a cada 4 pessoas, é lógico que isso acontece na idade adulta, que acontece na adolescência, que acontece na infância também, né? Então é importante que a gente tenha essas lentes. É óbvio que a gente não pode partir desse princípio jamais de cara, né? Mas desde a gente escuta falar, né, em casos no caso dos adolescentes nas escolas, de crianças ou adolescentes que têm um nívelzinho de crueldade quando pratica bullying, né, repetidamente. O psicopata não apresenta culpa, né? Esse é um sentimento que não existe, vergonha muitas vezes também não existe, pode apresentar mais medo, raiva, né? Mas culpa não é um sentimento muito apontado, muito mencionado. Então, quando a gente vê, né, uma pessoa que está fazendo umas coisas meio cruéis, né? Está tendo algumas atitudes meio cruéis, e em momento algum apresenta culpa, a gente pode começar a botar as nossas barbinhas de molho e começar a pensar nisso sim. O que eu estou tentando dizer aqui é uma mensagem, na verdade, muito simples, né? Os sociopatas existem, estão entre nós, isso é um transtorno de personalidade, não existe uma medicação, portanto, porque não é uma doença, né? E a gente tem mesmo que ter um pouco mais de malícia para identificá-los. Eu vou estar contribuindo um pouco aqui com os meus colegas psiquiatras, porque eu vejo na minha vivência diária o quanto a ignorância no âmbito da saúde mental ainda maltrata, ainda mata, né? Com tanta frequência. Nós podemos e devemos rastrear, né, esses transtornos com mais facilidade. Afinal de contas, todos nós somos mesmo movidos pela química cerebral, né? As nossas endorfinas definem muita coisa. A semana passada a gente falou de depressão, né, do transtorno depressivo. A gente vai estar falando também, vou estar dando uma mãozinha aí para os meus colegas. Eu tenho uma maior admiração, né, por essa categoria. Não é à toa que fiz essa pós para poder ajudar mais, né, percebendo que as pessoas não estavam, na verdade, não estão nada informadas, né, sobre isso. Morre-se muito pela ignorância no âmbito da saúde mental. Isso é fato. E nos últimos 10 anos, 20, a psiquiatria foi a especialidade que deu o maior salto, né? Tem muitos transtornos cujas medicações realmente tratam, né? Um antidepressivo trata, desde que ele seja bem ministrado, desde que haja um segmento correto, desde que a gente, que o psiquiatra tenha condição ou que o profissional médico tenha condição de estar tateando, de estar fazendo um segmento para ver qual é a melhor dose, se tem que associar, se não tem que associar, e esse desmame na hora de... E aí toma-se por um período de tempo razoável para regularizar, né, essa produção dos neurotransmissores. E na hora de tirar, a gente tem que fazer um desmame, né? Existem algumas doenças que são crônicas, lógico, alguns transtornos que são crônicos e que o indivíduo vai precisar tomar essa medicação para sempre, mas não é o caso do transtorno depressivo, não é o caso do transtorno ansioso. E outra, né? Se eu preciso de uma medicação e ela não é paliativa, né? Ela vai tratar. Ou se eu preciso, mesmo que eu vá precisar de um uso crônico, se ela melhora a minha qualidade de vida, qual é o problema, né?
Acho que nisso só há solução, né? E para quem já viveu um transtorno depressivo, para quem já viveu um transtorno ansioso, a gente constata que no século XXI, nos dias de hoje, nós não precisamos padecer nem um dia sequer com nada disso, né? Porque perder um dia de vida com um transtorno assim, desnecessariamente, podendo ser bem acompanhada, é um pecado capital, né? Só quem já viveu sabe, né? Na semana passada a gente falou sobre transtorno depressivo e a gente, né, ressaltou que depressão não é preguiça, depressão, ele não é o fraco, ele não é falta de Deus. Obviamente Deus vai estar abençoando e iluminando todos nós em todas as situações, né, a depender da nossa própria conexão. Mas não é falta de Deus, é um quadro clínico, né, com mais ou menos aí uns 9 itens, né, de sinais e sintomas. E a gente, mais ou menos 5, a gente fecha o quadro. E a nossa qualidade de vida pode dar um salto. Ao passo que se a gente não trata, a gente pode ter mais recidivas. Já não podemos falar nada disso em relação aos transtornos de personalidade. Mas naquilo que a gente puder, né? Por que nós não vamos acompanhar e por que nós não vamos buscar a saúde com unhas e dentes, né? E nos apropriarmos dela para o nosso bem-estar, por uma vida melhor e também para poder contribuir por um mundo melhor, não é isso? Hoje, eu tô com a retina descolada, tô assim, literalmente uma garota descolada. Então eu tô vendo muitos recadinhos, vou tentar. Semana passada eu já vi com alguma dificuldade. Ivan Verusquinha tá ficando fidedigna. A gente tem sempre, uma vez por semana, o nosso encontro, né? Aqui na nossa transmissão ao vivo, contribuindo para um mundo melhor. A gente está abordando agora saúde mental, mas a gente vai abordar os blocos de educação sexual, os blocos de sexualidade todos, né? A gente vai falar desde as definições, o que é sexo, o que é sexualidade, o que é orientação sexual, o que é o ato sexual, enfim. A gente vai botar assim, a coisa tem os pais, os meninos, a escola e os profissionais de saúde. Todos temos que falar a mesma linguagem, né? Então nós vamos dissecar esse bloco de sexualidade todinho também, quando a gente começar a gente só termina na oficina de sexo seguro, vai ser assim o nosso final glamuroso, né? Onde a gente costuma colocar os meninos em grupo e todo mundo vai aprender a colocar a camisinha com a mão, com o pé, com a orelha, com a boca, esticar, ver se cabe na cabeça, ver se cabe, né? Tem intimidade total com a camisinha, ver até onde ela aguenta, até onde ela não aguenta. E aí a gente ensina a colocar de todas as formas, para não ter aquele papo de vai quebrar o clima. As profissionais do sexo costumam colocar com a boca, porque muitos clientes não querem usar. E aí dessa forma, quando eles vêm, já estão, né? Já foi. E pode ser a salvação delas, né? E é uma estratégia bem interessante, para cortar aquele papo de cortou o clima, para acabar com aquele papo de cortou o clima. Existe um gênero que é a menor incidência de sociopatia? Não. Não existe. Se eu não me engano, naquele caso de uma pessoa até muito querida, né? Aqui em Brasília, né? De uma aluna, cujo caseiro matou ela dentro de casa, enfim. Havia, né, um histórico desse indivíduo também, e a moça também, que era a empregada, que, né, era casada com ele, casada não, eles viviam juntos, percebeu-se, né, que nos dois, por exemplo, no homem e na mulher, não existia nenhum tipo de culpa, né, em relação àquela história, só, lascou, né, agora pegaram, só aquela coisa do, pegaram, né, até porque muitos deles se sentem além do bem e do mal, né, muito onipotentes, nada vai acontecer comigo, né,
o delírio da onipotência. Então, voltando aí ao nossa continuidade, nós vamos estar dissecando o bloco de educação sexual e sexologia, todo aqui também. Agora a gente está abordando mais saúde mental, porque é o que eu tenho, né, pegado muito no consultório, e tô vendo que as pessoas estão vivendo uma situação de desinformação muito grande, muito perigosa, muito deletéria, né? Então acho que é interessante mesmo a gente dar uma contribuiçãozinha para ver se as pessoas começam a ficar um pouco menos desavisadas, começam a ter mais informação para se apropriarem dos recursos que vão potencializar a saúde, né, biopsicossocial de todas elas. Então nós vamos secar o bloco de sexualidade todo, né? Quando a gente entrar, a gente só para no oficina de sexo seguro. A gente vai falar aí sobre o roteiro biopsicossocial do atendimento ao adolescente e família, que um dia a gente fala de escola, que um dia a gente fala de namoro, que um dia a gente fala de família, que um dia a gente fala de esporte, que um dia a gente fala de alimentação, né? Eu tenho o privilégio de navegar na vida do adolescente como um todo e no seu todo. E como o primeiro meio social do adolescente é a família, ele é muito pisca-pisca da família e vice-versa, né? Ele acaba tendo uma função muito importante para a família. Ele leva a fama do aborrecente, mas ele, na verdade, reflete, ele põe a boca no trombone, né? Ele, na verdade, é quem denuncia o que está acontecendo aqui. Aquela coisa de manter aparências com o filho adolescente em casa, é capaz de não rolar, porque eles comunicam que o bicho está pegando aqui, né? Eles comunicam de alguma forma, ou pela aprendizagem, ou pelo comportamento, mas eles sempre comunicam, né? Tem alguma coisa errada aqui. E eles, em geral, é que levam a família para o consultório, né? Então, como terapeuta familiar, ser EBAT terapeuta familiar é uma dobradinha fantástica, porque o adolescente presta um imenso serviço à família a partir do momento que ele se apropria do sintoma, é ele que dá sintoma, é ele que bota a boca no trombone, é ele que grita e que pede ajuda para essa família. E torna quase inevitável botar sujeira de tapete, enrolar, né? Sujeira não, porque não se trata de sujeira, se tratam de alguns entraves, principalmente nas questões das relações, e que precisam só ser mediados, né? Porque a grande competência é da família mesmo, e a família, antes de ser causa de qualquer coisa, é a grande, maior e única solução, né? A gente gosta sempre de frisar muito isso. No caso a gente vai falar sobre o comportamento de risco para droga. A gente trabalha com um dos melhores métodos que existem na face da Terra, se não for o melhor, né? Pena que esse método não ganhou a expressão e a notoriedade que ele merecia, mas nesse método a gente instrumentaliza a família resgata o adolescente, porque de fato não existe instituição mais poderosa hoje em dia do que o narcotráfico, né? Se você botar um exército embaixo de um prédio e falar não tem que subir cocaína no 5º andar, adivinha o que vai acontecer? Vai subir cocaína no 5º andar. Vai chegar lá. A única instituição capaz de fazer frente ao narcotráfico não é polícia, não é nada disso. É uma família bem instrumentalizada. E a gente entende uma família bem instrumentalizada por uma família que está em posse e usufruto da sua autoridade natural, né? E com um canal de comunicação de amorosidade fluido. Eu sempre digo e sempre direi, a maior parte das mazelas da humanidade se devem ao fato de nós não sermos tão competentes para expressarmos o nosso afeto. As famílias amam, mas expressar o afeto a contento
não é a coisa mais fácil do mundo, né? Parece, mas não é, porque culturalmente a gente não aprende, né? Mas aquilo que aquele barbudão falou mesmo há 2000 anos atrás, sem entrar, né, em apologias religiosas, embora seja um ícone e respeitado, e para mim um ser humano que obviamente foi um dos que mais mudou o mundo, ele disse: só o amor vos libertará. E ele estava absolutamente certo. A gente é que nunca alcançou. Então, amar a gente ama, mas externar esse amor, expressar esse amor a contento, né, para as pessoas que a gente preza, que a gente ama, isso a gente já não é tão competente para fazer, né? A gente tem uma pergunta, graças aos adolescentes eu posso dizer isso com tranquilidade. A gente tem uma pergunta na anamnese do adolescente, que é, quando a gente vai abordar a família, na sua família, como é que as pessoas demonstram carinho umas pelas outras? Primeiro a gente pergunta para você como é que é viver nessa família. Depois a gente pergunta, na sua família, como é que as pessoas demonstram carinho umas pelas outras? E depois a gente, né, chama o gênio da lâmpada e pergunta o que você quer mudar nessa família. Você pode fazer tudo. Você pode mudar a situação das pessoas, você pode mudar a história das pessoas, você pode mudar as relações, você pode, enfim, você pode mudar tudo. E aí a gente vê o que eles gostariam de mudar naquela família. Mas na pergunta da expressão, né, do carinho, ao contrário do que a gente possa imaginar, a gente pergunta, estatisticamente, se eu pudesse fazer um levantamento, eu acho que eu devo, quando a gente pergunta como as famílias, como é que você sabe que seu pai te ama, que a sua mãe te ama, ou o cuidador, né, em questão, e eles falam, se preocupa, não sei, reclama tanto que às vezes eu acho que eu sou um estorvo. E de fato, a criança, adolescente, eles acreditam numa coisa meio ao pé da letra mesmo. Então, dificilmente a gente ouve a resposta ideal. E qual é a resposta ideal? Na minha família, eu sei que eles me amam porque eles não param de dizer que me amam. Porque eles me dão colo, são até pegajosos. Nossa! E me dá cola, e me agarra, e me beija, e me elogia, e diz que tudo mudou desde que eu nasci, que eu fui a melhor coisa que aconteceu, né, na vida dele, que a vida depois de mim ficou muito mais colorida. Dificilmente a gente tem essa resposta ideal. Então, eu acredito firmemente que a maior parte das mazelas da humanidade realmente está ligada ao fato está ligado ao vazio dos afetos, né? Está ligado ao fato da gente ter essa dificuldade e da gente não ter desenvolvido, não ter focado tanto, né? Esse desenvolvimento do como expressar de forma adequadamente nutridora o nosso afeto. E eu acho que tudo pode ser atenuado, né, pelo afeto. Quando se fala, por exemplo, em droga, quando se aborda, teve um Big Brother mais ou menos nesse estilo, um fantástico, que vinha de Londres, né, uma época aí, teve a novela Clone, que abordou, eles falam da clínica, eles falam do limite, eles falam, né, da dependência química, mas, assim, o principal não é abordado. O principal não é abordado, não é falado. Que a droga ocupa o espaço dos afetos, bem como a maior parte das mazelas da humanidade, né, ocupam os espaços dos afetos. Então, por um mundo melhor, eu acho que a gente poderia se dispor a estar expressando de uma forma mais adequadamente nutridora o nosso afeto. Elogiando, dando colo, agarrando, dizendo o quanto aquela pessoa é importante. E assim, é igual namorado, que é o feito da hora, né? A gente escuta muito dos pais,
Ah, ele sabe. Eu vivo para ele? Não, ele não sabe. Vamos ser mais claros, né? Vamos mostrar isso com mais competência, com menos economia, né? De forma explícita, por que não? E eu fico assim muito entristecida por ver que nesse momento, né, nessa fase, né, em que vivemos, o amor tem sido visto como algo brega, né? O nosso sentimento mais potente, mais poderoso, mais milagroso, né? E mais capaz de promover verdadeiras metamorfoses necessárias. Então, é isso, nós vamos continuar aqui uma vez por semana estaremos juntos. Fizemos 2 vezes agora, excepcionalmente na quinta-feira, mas a gente vai estar junto sempre na quarta-feira, em geral 21 horas, que é o tempo que todo mundo chega, já deu jantar pro filho, já pegou o filho, já tomou banho, né? E aí sossega um pouco, né, para a gente poder conversar sobre algum dos temas. Então vamos falar de família, vamos falar do roteiro biopsicossocial de atendimento ao adolescente, que engloba uma série de coisas que muito bem servem para os adultos também, né? Vamos falar do bloco de sexualidade todo. Agora nós estamos explorando os transtornos de saúde mental, no âmbito da saúde mental, entendendo que nós nós vemos que muitos males poderiam ser evitados por uma melhor informação, né, nesse âmbito. Então, assim, abro agora esse momento, tô enxergando com dificuldade porque eu tô com a retina do esquerdo descolada. E por isso mesmo eu vou aproveitar muito para gravar vários vídeos aí. A gente está com o canal do YouTube, Mônica Mulatinho, doutora DRA Mônica Mulatinho, confira o nosso canal. Vamos estar lançando vários videozinhos lá, para que vocês possam estar acompanhando, né, todos no âmbito do bem-estar, da saúde biopsicossocial, do ser humano como um todo, no seu todo, visando dar uma contribuição para um mundo melhor. Agora eu abro para perguntinhas, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, se a gente não abordou. É um apanhado que a gente não está falando para profissional, né? A gente está falando, visando o leigo mesmo, né? Para informar. Então, a gente não tem como aprofundar em fisiopatologias, de tema nenhum, né? Não é a proposta. Qualquer coisa, se a gente não conseguir ver, uma perguntinha ou, enfim, um detalhe que vocês queiram saber, depois aí no próprio post do vídeo a gente responde, tá? Então, na próxima semana estaremos juntos, na quarta-feira, 21 horas. Eu não estou assim ordenando os temas, né, deixando uma ordem rígida, porque eu acho que isso depende, né, dos movimentos do mundo, da demanda de vocês mesmos e dos meus atendimentos. Eu penso até, em uma hora dessa, começar a fazer uma contação de causos, de atendimentos, obviamente, anônimos, né? Onde a gente possa estar colocando algumas questões que somam. E baseado no que eu tenho visto essa semana, mesmo depois da história da baleia azul, depois da discussão, né, exaustiva do seriado 13 Reasons Why, a gente levantou a lebre. Olha que coisa legal. A gente realmente conseguiu fazer um barulho, a gente realmente conseguiu tirar a questão do suicídio, que já é a segunda causa de morte na adolescência, né? Primeira é trânsito, a terceira é violência, tem campanha para violência dar com pau, tem campanha para trânsito dar com pau. Suicídio, né? Existe todo um tabu para se falar de suicídio. Na verdade, a gente não precisa... Existem mesmo diretrizes da OMS que nos trazem várias reservas necessárias para se falar do tema. Não é para ficar divulgando que nem Cidade Alerta, né? Ah, fulano se jogou, se matou, mas não é essa a proposta. A proposta aqui é a gente trabalhar com a prevenção, né, do suicídio. Livinha, querida. Então, bipolaridade, legal.
pode ser um tema que a gente possa falar. Já pediram TOD, já pediram bipolaridade, já pediram TDAH, eu sou uma, né? Eu sou uma TDAH, na época em TDAH era chamado de disritmia. Então, hoje só virou tema de música dos Titãs, quer dizer, hoje não, né? Na década de 80. Enfim, mas bipolaridade a gente abordou assim muito por alto no encontro passado, para também falar, abordar a questão do suicídio, né? Porque são oscilações, né? E na fase que existe o risco tanto na fase up quanto na fase down. A gente pode sim, olha lá, espero o TOD, vejo muito nos alunos. Aí é legal no TOD a gente fazer assim um diagnóstico diferencial, né? Do que realmente é TOD e do que é uma dificuldadezinha com limite, né? É da mesma forma a história da criança hiperativa, que é hiperatividade mesmo, e o que é uma dificuldadezinha com limite, né? A gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, ter assim uns critérios, né? A gente também não precisa tratar todos os comportamentos humanos como se fossem com CID, né? Com CID de doença, com CID de transtorno. Então, acho interessante sim. Um tema que já foi muito pedido também foi bullying. Vamos estar cuidando disso daí também. Eu acho que eu gostaria de começar a começar pelo começo. Eu acho que a gente podia falar de família, né? Definir família, porque a gente, né, vive em família, mas a gente não sabe quais são as características, né, que nos cercam e as quais nós mesmos incorporamos e compomos, né? Então, a gente pode estar falando de família. E tem um tema que eu quero mesmo abordar também, baseado nos meus atendimentos, que é o tema da adoção, a adoção responsável, né? Eu estou muito inclinada porque eu tive um atendimento recentemente que me mexeu muito, né? Me deixou mexida, porque a adolescente está visivelmente deprimida. Essa história da baleia azul, né? Me trouxe um monte de causos, né? E essa adolescente é adotiva, mas nesse momento, a hora que a porca torce o rabo, é aquela coisa, vou te devolver, né? Vou te levar, vou te devolver, não quero mais saber, né? E da gente ter que estar trabalhando na família essa questão, né? Um adolescente, uma vida, não é algo que você devolva, não é uma mercadoria, né? Então eu estou muito inclinada a falar dos critérios de uma adoção saudável, né? O que é uma adoção saudável, né? Não existe nem essa coisa de mãe biológica, mãe de criação, né? Mãe do coração. A mãe é a que cria, ponto. A outra é a genitora, né? É a genitora. Eu com as criancinhas, então, eu costumo falar, né? Ela foi só o escorregador que o Papai do Céu usou para trazer você para sua família, né? Foi só o veículo. A Mônica está dizendo que a internet está picotando, né? É porque aqui de casa, a clínica é a casa ao lado da minha casa, né? Mas aqui de casa a internet da clínica é melhor, realmente. Ela não é tão... acho que das próximas vezes a gente vai ter que ficar lá mesmo. Bom você dar esse toque, Moniquinha. Mônica Magalhães também fez um trabalho lindo, minha amiga querida de faculdade, que, nossa, devo muito a ela, que esteve presente, né, em momentos lindos, em momentos difíceis, né, e sempre dando um suporte absoluto. E faz hoje um trabalho num grupo de transformação quântica muito interessante. Então, queridos, acho que, nossa, eu penso em fazer só meia hora, já tem 1 hora. No encontro passado a gente ficou 2 horas falando sobre transtorno depressivo, falando um pouquinho sobre, né, a tal da baleia azul, dos desafios que não passa da cereja do bolo, né? E falando, fazendo uma avaliação, né, dos 13 porquês.
Quem perdeu, nós já temos os vídeos no meu canal do YouTuber. Estou virando YouTuber, vou virar vlogueira. Tô sendo inspirada lá pela quem tem filho pequeno, né? De vez em quando rola umas novelinhas aí da SBT, né? Aí tem a tal da Carinha de Anjo, que tem a Juju Almeida Mari. Juju Almeida está me inspirando a ser vlogueira. Então, quem não assistiu, ou na semana passada, toda semana estaremos juntos, quem não assistiu na semana passada, o nosso encontro sobre transtorno depressivo, uma análise dos 13 porquês do seriado do Netflix, né? E uma abordagenzinha sobre os benditos 50 desafios, né, que apareceram aí, né, pelos sociopatas de plantão. Eles estão no meu canal do YouTuber, tô virando YouTuber. O Doutora Mônica Mulatinho, DRA Mônica Mulatinho. Eu vou agora estar drenando vários videozinhos para lá, inclusive assim no meu grupo de pais, né, de instrumentalização de pais, de qualquer adolescente, tanto o que é de qualquer adolescente, quanto aquele que é o grupo de pais de adolescentes que vive uma situação especial de uso de droga ou de comportamento de risco para violência ou sexualidade. Nesse grupo de pais, eu acho que o próprio canal do YouTuber, DRA, Doutora Mônica Mulatinho, né, já pode dar um suporte, né, com uma metodologia que a gente trabalha com 5 atitudes, 5 declarações oriundas do adolescentro e que, na minha opinião, e diante de tudo que eu já vi no mundo a respeito, não existe metodologia mais formidável para o manejo, né, nessa questão tão difícil que entra em qualquer casa, né? Nós não somos protegidos por classe social no que toca a alcoolismo, no que toca a abuso, no que toca de transtornos, né, psiquiátricos, desde os menores até os maiores, né? Transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Ao contrário, meu Deus do céu, eu vejo isso muito frequentemente, porque quanto maiores as expectativas, quanto maiores as pressões, maiores também são, às vezes o tiro sai pela culatra, né? Então, os reveses internos também podem ser muito grandes. Então, esses grupos de pais, o canal do YouTube veio para dar um suporte para eles também, né? Nas 5 atitudes, nas 5 declarações. Eu estou tentando acelerar a produção dos vídeos para botar lá. E eu vou ver se agora, um pouco mais quieto, eu consigo aumentar esse aporte de vídeos para lá, para o canal. Então, quem não viu semana passada, né, a nossa abordagem para transtorno ansioso e transtorno depressivo, quer dizer, transtorno depressivo, tá no nosso canal do YouTube, DRA Mônica Mulatinho. A gente tinha um, a gente fez outro, e estamos começando a drenar novamente. Então, queridos, é isso. Estaremos aqui falando sobre família, essa célula preciosa e sagrada, que é a única capaz de fazer frente para essa instituição que é a mais poderosa que existe no mundo, que se chama narcotráfico, né? Só a família pode fazer frente, não é a polícia, não é só a família. Uma família bem instrumentalizada, o que significa dizer em posse da sua autoridade, e com um canal de comunicação de amorosidade fluido e explícito, né, para que seja de forma adequadamente nutridora. Se a gente quer estabilizar um filho, o principal é o que o Barbudão falou, né? Há 2000 anos atrás. Eu sou muito fã desse Barbudão. Só o amor vos libertará. Volto a dizer, as famílias amam, mas nós culturalmente não fomos treinados, na maior parte das vezes, a expressarmos o nosso amor de forma adequadamente nutridora, que é a forma explícita, né? E elogio, colo, abraço, aconchego, declaração de amor. É igual ao namorado que ouve toda hora, né? Quer estabilizar um filho? Expressa o seu amor.
expressa o quanto ele é importante para você, o quanto ele mudou a sua vida, o quanto ele foi um acontecimento. E se ele não foi se ele não veio de uma gestação planejada, com certeza a gente sempre vê e sempre diz, né? Que existe até uma gravidez indesejada, mas não um filho indesejado, né? E várias circunstâncias dentro de uma família, obviamente, podem criar situações onde a mãe abandone. Mas nós, enquanto terapeutas familiares, nós acreditamos na família. Então, a família sempre ama. A mãe que joga um filho no lixo ama esse filho. Ama. E o que ela está querendo dizer é tamanho, o grau de insanidade, né? Até a lata de lixo é melhor para você do que eu. E olha, se eu prestei o desserviço de trazer você para cá, eu mesmo vou mandar de volta, não é? Para ver o grau de perturbação e de insanidade que uma mãe pode estar vivendo numa situação dessa, né? Então, a família sempre ama, não existe desamor, existem mágoas. E a mágoa, sim, a mágoa entope, obstrui os canais, as relações, né? Mas a gente tem vários recursos que dissolvem a mágoa. O abraço planejado, que não é espontâneo, 3 vezes ao dia igual antibiótico, é um deles. O abraço dissolve as mágoas. E ele não é espontâneo. Mas se não foi espontâneo, não resolve, vírgula. Vai esperar ter um desejo enorme de dar um abraço espontâneo num filho que está te xingando, num filho que está te roubando, num filho que está te batendo. Esse dia talvez não chegue, talvez só chegue no caixão. Então, a gente realmente cria o abraço estratégico planejado, 3 vezes ao dia igual antibiótico, de corpo inteiro, nada das bundinhas assim. Nós vamos falar quando formos falar das 5 atitudes, né? Nada das bundinhas assim, cruzado, aonde a gente dá e recebe, ninguém enforca ninguém, sem balanço, sem tagarelice no ouvido do outro, né? Quando a gente tenta, se ele correr, eu corro atrás, se ele não quiser, eu ataco. O maníaco do parque atacava, ele era por uma boa causa. Se ele conseguir, a gente tem que conseguir também, né? Se ele me chuta, me xinga, abraça dormindo, né? Se ele me chuta, me xinga, abraça dormindo. Nós temos histórias belíssimas, várias histórias belíssimas que ilustram essas atitudes, né? Que podem mudar uma família e, mudando as relações dessa família, podem mudar várias vidas, que também se tornarão multiplicadoras. Então, se há algo para fazer para um mundo melhor, é investir nessa célula preciosa, sagrada, que se chama família. Então, um abraço 3 vezes ao dia igual antibiótico, corpo inteiro, cruzado, sem tagarelicinha. No momento que eu estou abraçando, eu só mentalizo uma ordem para o coração do outro. Nesse momento, o seu coração vai ouvir o meu coração, para não deixar a mágoa separar o abraço, para não deixar a vergonha separar o abraço, para não deixar a timidez separar o abraço, né? Eu já tive famílias que eu fiquei 1 ano para conseguir esse abraço. 1 ano a gente ralando em terapia familiar para conseguir esse abraço. Mas eu não fui criada não com essa coisa pegajosa, não sei o quê. Esse não é um abraço espontâneo e nem tem que ser. Porque se for, a gente vai deixar de fazer quando estiver com raiva, né? Então, se você não foi criada assim, o legal é que a gente sempre atende num lugar onde haja uma distância razoável até a casa dos clientes. Então, daqui até lá tem vários postes. Vai treinando com poste, depois com as árvores, depois com totó, depois com o filho menos desafiador, até chegar ao filho mais desafiador, que na adolescência não é nada pouco frequente, né? Então, doutora, mas negócio de abraço, essa semana eu abri mão desse negócio. Tá merecendo, não. Peraí. A gente está falando de adolescente, certo? O que você está me dizendo me soa mais ou menos assim. Eu não vou abraçar ele essa semana não, porque ele não está merecendo. Significa que eu não vou levar ele na quimioterapia essa semana não, porque ele não está merecendo. Se câncer mata,
o uso de droga também mata, né? E não mata menos não, né? Então, se a gente quer estabilizar um filho, declaração de amor, repetidamente, colo, abraço e elogios, e mostrar para essa criaturinha o quanto ela mudou sua vida, o quanto ela já te ensinou, o quão importante ela é, o quanto ela revolucionou, né, o quanto ela te botou em xeque, o quanto ela provocou mudanças super difíceis para você, né? O quanto eles nos ensinam todo dia, né? Bem, gente, eu estiquei, já falamos muito sobre o tema central. A ideia é que seja um apanhadinho, né? Não estamos falando para profissional, a gente está falando para... A ideia é contribuir com informações para o leigo, né? Então, eu acho que a gente já cumpriu nossa missãozinha de hoje. Muito agradecida pela presença. E semana que vem estaremos na quarta-feira, 21 horas, e a gente vai abordar um tema de um dos meus atendimentos mais recentes, fruto da bendita da baleia azul, né? Que é o tema adoção, adoção responsável, ok? Filho não é mercadoria que a gente, na hora que ele adolesce, que vem dar mais trabalho, que a gente venha dizer, vou te devolver. Não, é uma vida, né? Se a gente está se sentindo impotente, se a gente está sentindo dificuldade para lidar com um adolescente do século XXI, nada mais compreensível, né? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar ajuda, né? Os profissionais estão aí ralando para ter um diferencial. Eles têm a obrigação de saber algo mais. A gente não, porque, né, filho não nasce, não chega com manual antes chegasse, né? Não chega com manual de instruções, então é desafiador mesmo. Mas tá aí o grande valor da coisa, né? É por isso que é tão rico, né? O quanto a gente ganha com esses meninos e o quanto a gente aprende com eles, né? Então semana que vem a gente vai abordar essa história, né, da adoção responsável. Tô vendo isso também com alguma frequência. Nem todo mundo faz a adoção com seu pré-natal na vara da infância, que previne, né, alguns desses equívocos, esclarece para que não haja nem no futuro esses inconvenientes do tipo, vou te devolver, né? Não. Ajoelhou, tem que rezar, né? A mãe biológica, que nem se fala, né? Mãe biológica, mãe do coração, é genitora e mãe é que cria. A mãe é você. Se adone e vamos buscar uma forma de trabalharmos as nossas dificuldades, vamos pedir ajuda, né? Então é isso, queridos. Já me alonguei demais, né? Eu me planejei assim para meia hora. Bom, semana passada eu fiz 2 horas, hoje eu já melhorei. 1 hora, né? Semana que vem vamos ver se a gente consegue ficar aí com meia hora para não ficar tomando tanto tempo de vocês. Então, um beijinho. Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Lembrando de novo do canal do YouTube. Agora eu sou youtuber. Doutora Mônica Mulatinho, diminutivo de mulato mesmo. DRA Mônica Mulatinho. Alright? Alright? Então, quarta-feira, 21 horas. Beijinho e conto com vocês. Juntos poderemos construir um mundo melhor. Beijo. Em pé.